It's not a game, it's a rich thing. Olá, seja bem-vindo à nossa quarta e mais completa aula do módulo prático sobre auto layout no Figma. E nessa aula nós vamos desenvolver essa landing page completa. E eu garanto para vocês que nós vamos utilizar todas as funções de auto layout que nós aprendemos até aqui. Então, por isso que eu considero que essa quarta aula é a aula mais completa, porque, de fato, nós vamos colocar em prática aqui todas as funções, todas as funcionalidades que nós aprendemos sobre auto layout. Mas vamos ao que interessa, vamos ao nosso passo a passo. E como sempre, nós temos um layout, algo já construído para a gente utilizar como referência, mas a gente vai construindo aqui do zero, fazendo passo a passo. E além das funções de auto layout, a gente acaba trazendo também aqui outras informações, outro conteúdo a mais do Figma. É importante também reforçar que esse layout, a base dele, a inspiração, eu não desenvolvi ele totalmente do zero. Eu peguei esse layout aqui do Pinterest, eu achei ele bem interessante, eu estava pesquisando um layout que eu pudesse aplicar o máximo de possibilidades, o máximo de funções, né, do auto layout, e eu encontrei esse layout e achei bacana, falei, não, isso aqui dá para aplicar muitas das funções que a gente precisa aqui mostrar na parte prática. Então eu peguei esse layout e refiz ele, e refiz com alguns ajustes, algumas adaptações, algumas coisinhas a mais que eu considerava que seria necessário para incrementar. E também nessa parte aqui de baixo é bem diferente. Nós estamos vendo que aqui tem esses dois blocos, e esse bloco aqui de pesquisa e o rodapé com o menu, só que aqui nesse eu acrescentei esse bloco aqui de destinos mais procurados, eu refiz aqui o campo de busca, e o menu aqui também é um pouco diferente. Então, assim, só para poder reforçar que a inspiração, o desenvolvimento desse layout não foi meu totalmente do zero. Eu utilizei aqui como referência esse layout aqui, que já estava no Pinterest, também pode ser encontrado aqui no Dribbble. Então, é só para poder reforçar que vocês podem se deparar com esse layout aí na internet e vocês acharem estranho. Então, é isso. Eu utilizei como base e fiz alguns ajustes, algumas adaptações, refiz ele para poder utilizar aqui na nossa aula prática sobre auto layout. Então vamos aqui o que interessa, vamos para o nosso passo a passo, com todo o detalhe possível, como sempre. Então a primeira coisa que nós vamos criar, e nós sabemos que sempre para desenvolvermos nossas landing pages, nossas páginas, principalmente focado na web, nós vamos começar aqui com frame. E eu vou já aqui arrastar essa nossa imagem aqui para o lado, volta e meia a gente volta nela, para a gente utilizá-la como referência. Mas a primeira coisa que nós vamos criar aqui é o frame, pressionando o terceiro ícone ou a tecla F do teclado. E ao invés de clicar e arrastar na tela, nós vamos escolher aqui a versão na seção desktop, e eu utilizo como base essa aqui, desktop 1440 por 1024. Lógico que ela vai ficar muito maior do que 1024, mas a largura eu utilizo sempre aqui essa versão por 1440, até então tem sido útil para mim nos meus designs que eu venho desenvolvendo. Então eu vou clicar, ele já cria aqui a arte, o frame no tamanho que a gente quer. Eu vou só renomear aqui e colocar landing page completa aula 4, só para a gente utilizar aqui como referência. Então aqui nós temos nossa base, né? Nosso frame base, que nós vamos utilizar aqui para desenvolver nossa landing page. E voltando aqui para nossa referência, né? Nós temos várias seções, e as primeiras seções que nós temos aqui é a nossa head, onde tem a logo, onde tem um menu e um botão aqui de login. E aqui embaixo nós temos a nossa imagem assim de capa, né? E aqui embaixo nós temos o campo para poder fazer filtros de pesquisa para encontrar aqui o destino para as férias, né? Para as pessoas que estão buscando aqui um destino para as férias. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar aqui esse menu. Então, de cara aqui, a gente já viu a criação de algumas heads utilizando o auto layout. Então aqui vai ficar muito fácil fazer essa criação. E deixa eu só pescar aqui qual é a fonte que eu utilizei para poder criar essa logo. E eu nem vou criar logo aqui totalmente do zero. Eu vou só copiar essa logo aqui para, digamos que a gente já pega um projeto que já tem uma logo, né? Então a gente não precisa ficar desenvolvendo uma logo aqui do zero.
mas o que eu fiz aqui foi uma função básica aqui do auto layout. Eu coloquei um texto com a fonte e que eu escolhi aqui a Just, ou Just, não sei como é que pronuncia. Então, botei aqui um Next Travel, baixei um ícone. Eu utilizo sempre o Flat Icon, flaticon.com, se eu não me engano. A maioria dos trabalhos que eu faço, quando eu preciso de algum ícone, eu busco nesse site, flaticon.com, então ele atende perfeitamente minha necessidade. Quase nunca eu busco de outra fonte, a não ser quando eu também uso aqui o próprio plugins aqui dentro do Figma. Nesse caso aqui eu uso o Iconify. Mas nesse caso aqui o Compass, ou como é que chama, a bússola, que eu utilizei aqui para confeccionar essa logo, eu peguei lá no flaticon.com. Então nós temos aqui a nossa logo, já vou deixar ela aqui separada, né? Eu renomeei aqui, botei ela como brand. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer aqui em cima é criar mais um frame, né? Um frame onde vai ter aqui a nossa rede. Então eu vou clicar aqui dentro do frame que a gente já tem criado como base e vou arrastar. Vou colocar aqui já a função auto layout nela. E no caso aqui eu não quero hug. Observe que quando habilito, né, a gente já viu isso em outros tutoriais, nas outras aulas, ele aparece só a função fixed e a função hug, que é abraçar. Mas eu quero que ele se expanda de acordo ao tamanho do conteúdo pai. Então, lembrando sempre a referência pai, filhos e irmãos. Eu acho que vocês nunca vão esquecer isso, porque com esse entendimento vocês vão dominar tranquilamente aí essa função de auto layout do Figma. Mas vamos lá. Então, não aparece aqui a função para expandir de acordo ao tamanho do pai, por conta de que o pai ele não está com a função auto layout. E nós vamos fazer isso agora. Então, vamos clicar aqui e selecionar o pai, né, que é nossa landing page completa. Vamos colocar auto layout. Ele já manteve aqui a largura, mas a altura a gente vai clicar aqui e arrastar, botar uma altura aqui também qualquer, depois ele vai se adequando de acordo com o conteúdo que a gente for desenvolvendo. Então, observe que agora, quando nós vamos aqui clicar nessa funcionalidade, agora ele já aparece Fill Container, ou seja, ele está se expandindo de acordo ao tamanho do conteúdo pai, de acordo com o tamanho ali do frame pai. Então, só botar aqui para confirmar, Fill Container. Eu já vou renomear aqui e colocar como Here de cabeçalho, fique à vontade de dar o nome que vocês quiserem. Algumas vezes eu utilizo alguns nomes em inglês, até mesmo por conta de que também, além de fazer essa parte de design, eu também monto a parte front-end, né, HTML, CSS, e lá as funções são em inglês, né? E aí acaba que muitas vezes a gente, para meio que internacionalizar, para deixar mais global, a gente utiliza também alguns termos em inglês, mas isso aí fica a critério de vocês, fique à vontade para criar o nome que vocês desejam. Aqui vou utilizar como Here mesmo, e já vou puxar aqui o nosso menu, o nosso logo aqui para dentro da Here, e daqui a pouco a gente vai ajeitar direitinho aqui. Mas o que é que nós temos mais aqui dentro da rede? Nós temos o menu. Então nós vamos clicar aqui no botão de texto. Eu vou clicar aqui fora, no texto, botar aqui início. Vamos aqui pescar quais são os itens que a gente tem no menu. Na verdade é home, sobre, vou clicar e arrastar para cá, para facilitar. Home, mas antes de duplicar aqui, eu vou verificar aqui qual é o tamanho da fonte, 14, também o Just, e aqui é Medium. Então, 14, a fonte já é que a gente quer, e aqui Medium. Perfeito. Home, ok. Que a corzinha aqui, não sei se está necessariamente preta, está um cinza. Vamos copiar e colocar a mesma cor aqui. Opa, vamos colar aqui a cor para facilitar. Perfeito. Como eu já sei, como nós já sabemos como é que se comporta a função do auto layout, então aqui já vamos fazer algumas coisas para adiantar. Então a gente sabe que no menu que a gente quer criar, a gente já está desenvolvendo o layout do zero e tal, mas a gente já geralmente desenvolve com alguma referência ou com alguma coisa em mente que a gente quer, do que a gente quer fazer. Então vamos dizer, tomando como referência o nosso layout que já está pronto. Então nós temos uma logo, nós vamos ter um menu, nós vamos ter aqui um local para poder escolher um idioma do site e um botão de login. Então, se a gente parar para analisar, nós temos aqui dois grupos macro, a logo e essa área aqui do lado direito, com todas essas informações. Mas se a gente partir para o conceito, pais, filhos,
Irmãos, nós vamos aprofundando mais, nós vamos perceber que nesse bloco aqui, ele é formado por 3 outros blocos, porque a distância desse bloco para esse é uma, e a distância dos itens que está aqui dentro para os demais itens, outros itens que está aqui, é outra. Então, a gente já sabe que a gente tem que colocar isso em um bloco só. Mas vamos por partes, aos poucos, que a gente vai entender isso. Vamos lá. Então, aqui eu tenho uma home. Eu vou fazer o quê? Eu não tenho mais nada ainda aqui dentro, além da home. Mas eu vou já clicar aqui com o botão direito, em cima de home. E eu vou botar aqui, ó, Frame Selection, ou Ctrl Alt G. Eu vou colocar ele dentro... Opa! Eu quero colocar ele dentro de um frame. Então, eu vou clicar aqui F, clicar o F e arrastar aqui em cima e vou adicionar ele dentro do frame. Não queria transformar ele em um frame. Deixa eu até ver aqui o que foi que aconteceu, que eu já fui cancelando, mas acho que o que ele fez aqui também já servia. Deixa eu ver. Frame Selection. Isso mesmo, era isso que eu queria. Me assustei aqui, mas era isso mesmo. Então, eu já vou colocar isso dentro de um frame e vou renomear esse frame para menu. Vai ficar o menu. Pronto, agora eu chego aqui em Home, dou um Ctrl D, ele vai duplicar. E esse segundo aqui, observe que ele está um em cima do outro. Vou chegar aqui novamente em menu e vou aplicar a nossa função Auto Layout. Só que eu não quero o Auto Layout, os itens fiquem um embaixo do outro, como está apontado aqui. Eu quero que ele fique um do lado do outro. Então eu vou lá, digo para meu FramePy que meus filhos eles vão se comportar com o Auto Layout, só que alinhados na horizontal. Então clico aqui, direção horizontal, já coloco aqui que eu quero centralizado a partir da esquerda e eu quero um espaçamento entre eles aqui de 20. Vou botar 20 aqui, eu acho que é isso mesmo, só para a gente fazer igualzinho como está aqui, é 20, isso mesmo. Então aqui agora eu vou alterar para sobre. E agora, já que eu tenho nosso menu aqui com Auto Layout, agora fica fácil, porque à medida que eu vou duplicando, ele já vai obedecendo o que o pai está estabelecendo. Que o pai está dizendo que ele vai ficar dentro do pai, do container pai, alinhado de forma horizontal, um do lado do outro, só que com espaçamento entre os elementos de 20 pixels. Então, quando eu der o Ctrl D, é isso que vai acontecer. Então, vou dar aqui tipos de hospedagem. Eu vou novamente dar um Ctrl D, clicar, está para cá, contato. Então, o que fiz para duplicar, eu dei um Ctrl D e ele já duplicou. Nós temos aqui agora o nosso menu. Perfeito. Vamos arrastar ele aqui dentro e colocar aqui. Depois a gente volta ajustando. Além do menu, nós temos aqui o botão para alterar o idioma. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar aqui novamente nosso texto. Vou digitar aqui português. Eu vou chegar aqui e já verificar a fonte, tudo ok. E agora eu vou aqui em Iconify e vou pegar esse íconezinho aqui de um globo. Lembrando que utilizando o plugin Iconify a gente tem que pesquisar os termos em inglês. Então, globo. Boa pergunta. Globe. Eu acho que é globe. Vou botar globe aqui. O inglês está ótimo. Vamos lá. Acho que esse aqui já pegando com a linha mais fininha. Inserir ícone. Perfeito. Ele está branco. Deixa eu alterar aqui, que eu quero para a mesma cor aqui do nosso texto, que é um cinza. Vamos selecionar aqui o português, alterar a cor dele. E vamos aqui também no nosso ícone que está aqui em algum lugar. E aqui vamos alterar também a cor dele para cinza. Agora vamos juntar os dois aqui. Vamos selecionar, cliquei arrasto aqui, eu seleciono os dois. Dou um Ctrl G. Ou simplesmente com os dois selecionados, pode chegar aqui Auto Layout, que ele já vai colocar um frame. Então já resolve. Então eu quero tá ok aqui o alinhamento na horizontal, só que eu quero que ele fique centralizado aqui, que as linhas, o texto fique centralizado certinho ali com o ícone. Então eu vou clicar centralizado aqui o nosso Auto Layout a partir da esquerda. E colocar aqui um espaçamento, talvez 10. Opa, espaçamento de 10.
Ok, eu acho que é muito. Vou botar 5 mesmo. E vou diminuir aqui o tamanho do nosso ícone. Eu acho que ele tá um 20, talvez 20. Mas vamos testar aqui, só para a gente conferir. É 20. E vamos ver aqui também a cor. Então, acho que uma cor diferente. Vamos só conferir. Botar a mesma cor que está aqui. A mesma cor também no texto. Beleza, já temos aqui mais um elemento da nossa rede que a gente vai colocar aqui dentro da rede também. Agora nós faltamos aqui o botão de login. Mas antes de a gente ir para o botão de login, vamos começar a organizar aqui essa bagunça. Então nós vamos chegar aqui nesse auto layout e nós vamos colocar aqui o seguinte. Observe que ele está afastado aqui das laterais, né? Ele está aqui no meio, mas tem um espaçamento aqui nas laterais. Esse espaçamento aqui é de 210, então nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou colocar aqui um espaçamento interno de 210. Uma coisa que eu não fiz, mas deixa eu fazer logo aqui, botar o espaçamento e fazer, é colocar grade para a gente poder buscar um alinhamento dos elementos. Geralmente eu crio aqui o layout grid. Eu dou mais, aí eu altero aqui clicando nos quadradinhos e coloco em columns. Coloco 12 colunas. Aqui em type, coloco center. E aqui eu coloco, se eu não me engano, são 80. E aqui eu deixo 20 mesmo. Ok. Fechado. Aqui eu vou deixar 210, assim como está aqui. Deixa eu só conferir, ativar a grid aqui para a gente ver. Ok. Isso mesmo. Perfeito. Então tá aqui 210, uma margem interna que a gente viu lá também no auto layout, né? Que a gente pode colocar uma margem interna, a gente já viu nos outros exemplos. E aqui, por enquanto, a gente vai deixar esse espaçamento de 10. Aqui em cima eu quero deixar 15. Então vou botar aqui um espaçamento superior e inferior de 15. E também quero aqui que ele fique com base no alinhamento. Na verdade, não vai ser necessário a gente utilizar isso aqui, porque eu vou fazer o seguinte, a gente vai distribuir os elementos que ele fique distribuído, espaçado, de acordo ao tamanho do pai. Então ele vai verificar o tamanho do pai e vai criar um espaçamento de forma que ele ocupe todo o espaço ali do tamanho do pai. Então onde não tiver elemento, ele vai colocar um espaço vazio. Então nós vamos aqui nos 3 itens, nos 3 botõezinhos aqui, e aqui onde tem Space Mod, isso também nós já vimos nos outros exemplos, já vimos também lá na parte teórico-prática, né? A gente mostra a teoria, mas também ali algumas simulações práticas. Aqui nós vamos colocar aqui no centro, porque ele fica alinhado no centro. Observe o que foi que aconteceu, eu comecei a falar sobre isso. Observe que, como eu disse, o pai determinou que os filhos iriam ocupar todo o espaço de acordo com o tamanho deles, né? O que eles não ocupassem seria ocupado por um espaço vazio. Quando a gente coloca nesse tipo de espaço, né? Um modo de espaço de space between. Então é isso que acontece, que a gente vê que ele ocupa aqui e coloca espaços vazios onde não tem elemento. Só que a gente observa que no menu que nós estamos criando, o menu, aqui a versão para trocar o idioma e o botão, eles estão com espaçamento aqui entre eles diferente do espaçamento em relação ao logo. Então, para que isso aconteça, a gente tem que agrupar esses elementos. Lembra disso. A gente precisa agrupar para que cada grupo ele se comporte de forma diferente. Ou seja, esse item, esses itens aqui, por enquanto, está sendo controlado pelo pai, que é o pai Here. Tá, mas eu quero que o menu e aqui português, o patrão idioma, o espaçamento dele não seja controlado pelo pai Here. Aí eu vou criar um novo pai para ele. Então eu vou chegar aqui, dar um Ctrl G, criei um grupo novo. Esse grupo aqui eu vou colocar como menu mais idioma, menu mais idioma. E aqui eu vou aplicar um auto layout nele. Só que agora eu vou botar um espaçamento aqui entre elementos, por exemplo, de 40. Observe que esse grupo menu mais idioma faz parte, ele é filho do nosso pai aqui, Here. Então ele continua obedecendo aqui o espaçamento que o nosso pai Here determinou.
que é o espaçamento alto, ou seja, ele vai ocupar todo o espaço. Onde não tiver elemento, ele vai botar espaço vazio, é o que aconteceu. E agora, o nosso português e os itens do menu fazem parte do nosso pai menu mais idioma. Então, ele vai obedecer agora o espaçamento entre eles, que o pai determinar. Então, o pai determinou que o espaçamento entre eles aqui vai ser de 40. A mesma coisa a gente vai colocar aqui também, centralizado a partir da esquerda, para ficar alinhado direitinho. E agora o que nós vamos fazer é criar aqui o nosso botão lá de login, se eu não me engano, isso mesmo, botão de login. Então nós vamos clicar aqui no botão de frame, na opção frame, clicar e arrastar. E aqui dentro nós vamos colocar um texto, que é o texto login. Nós já vamos selecionar o nosso frame, aplicar o auto layout nele. Aqui vamos colocar um 15. Eu acho que é muito, mas a gente vai testar. Vou botar mais 20 ou até 40. Vamos botar aqui a borda arredondada. Eu acho que é totalmente arredondado, não é isso? Nosso exemplo. Então, vou botar aqui 50. Já vi que 15 está muito, vou botar 10, depois a gente volta alterando. Já vamos clicar e arrastar aqui para dentro, depois a gente volta ajustando. Então, observe que o login, ele não vai ser filho. Vou botar aqui, ó. Login. Ele não vai ser filho do nosso pai Hird. Ele vai ser filho do menu mais idioma. Então, nós vamos clicar e arrastar aqui para dentro, quase não sai. Aqui para dentro do nosso menu mais idioma. Porque se eu deixar fora, ele vai obedecer aqui o espaçamento. Opa, ele entrou aqui no brand. Tá, um pouquinho. Então, ele vai obedecer aqui o espaçamento que o pai está determinando. O pai está dizendo, espaçamento automático, ocupem todo o espaço. O espaço que sobrar vai ser um espaço vazio. Então, é isso que o pai determinou. Mas eu não quero. Quero que ele vá aqui para dentro do nosso menu e o espaçamento entre eles aqui seja de 40. Só que eu não quero ele aqui, não quero ele cá atrás. Vou botar aqui também idioma. Ok. Nosso botão aqui, nós vamos colocar uma borda. Então aqui vamos em contorno, né? Stroke. Só copiar aqui a cor foi utilizada. Vou botar aqui a mesma. Tanto no... Opa. Aqui. No contorno. Como também no texto. Ok. Perfeitinho. Tá ok aqui, espaçamento. Ótimo. Agora nós já temos aqui a nossa rede feita e utilizando a função auto layout. Ah, Lonildo, mas eu sei que eu estou aprendendo aqui o auto layout. Eu poderia fazer tudo isso sem precisar colocar auto layout? Poderia. Mas você não tem as vantagens que o auto layout tem, que é essa organização que acontece de forma automática. Por exemplo, digamos que você não tem o auto layout, aí você quer excluir um item do menu. Aí você tem que deletar o item, aí você vai ter que arrastar o item, arrastar todos os itens para cá, para lá, medir o espaçamento entre eles, para que o espaçamento fique certinho, exatamente 20, por exemplo. E se você não colocar o auto layout, você vai ter que fazer isso manual. Por exemplo, vamos lá. Te mostro aqui na prática para vocês entenderem. Eu vou dar um Ctrl C e vou duplicar. Eu vou colocar isso para cá para fora, certo? Eu vou tirar o auto layout. Ele não está mais com auto layout. Vou tirar aqui o auto layout também do menu total. Eu vou tirar aqui agora o tipo. Não, eu quero botar mais um item. Vou botar mais um item no menu. Dá um Ctrl D. Tá? E duplicou. Observe aqui que ele criou mais um item. Tá, agora eu venho, quero ajustar para ficar um do lado do outro. Eu vou botar esse item aqui como... Estou chutando aqui, serviços. Agora eu quero colocar aqui do lado do sobre. Espaçamento de 20. Aí eu tenho que chegar, selecionar, arrastar. Aí eu venho para cá, coloco. E aí eu tenho que medir para poder ver se realmente tá... Já fiquei nervoso aqui, já deu trabalho. Então, se eu quero colocar aqui
o botão serviço, menu, eu só vou chegar, dar um Ctrl D, chegar aqui e colocar serviço resolvido. Então, essa é uma das vantagens de você aplicar aí o auto layout nos seus layouts. Para fazer aqui, ajustar, acrescentar, tirar alguma coisa, você tem que reajustar tudo manualmente e isso acaba perdendo tempo. Então, por isso que a função auto layout é tão poderosa, então mão na roda aí para a gente. Nossa rede aqui criada. Agora nós vamos para nossa próxima seção aqui de baixo, que é aquela imagem de destaque aqui que a gente tem. Deixa só colocar aqui a nossa headline, Shift 2, só para a gente dar um zoom. Nossa headline é composta por uma imagem de fundo. Nós temos aqui a nossa headline propriamente dita, né? O texto, um título maior, um texto menor aqui, um botão de chamada para ação. E aqui embaixo nós temos também esse menuzinho aqui com as opções para filtro de pesquisa. Então nós vamos logo de cara aqui criar nossa imagem de destaque, mas primeiro eu vou criar aqui um frame chamado headline, depois a gente vai criar outro frame chamado destaque. Então eu vou pegar aqui frame, clicar e arrastar. Opa, quero fora. F, quero aqui dentro, fora do menu. Clico e arrasto. Até aqui mais ou menos, porque eu vou chegar aqui e colocar Fill Container. Vou aumentar aqui. Pronto. Tá, o que nós vamos fazer? Dentro desse frame aqui, frame de destaque, vou mostrar aqui para vocês. Frame headline, aqui nesse frame headline a gente tem um destaque. E a imagem de destaque, nós temos o box aqui de pesquisa. Vamos fazer logo aqui essa imagem de destaque. Então, observe também que a gente botou aqui um espaçamento de 130, um espaçamento interno, para poder não ficar certinho aqui o alinhamento. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos voltar aqui para o nosso layout. Nós vamos criar um outro frame aqui dentro do nosso frame. Deixa eu botar logo aqui o nome dele. Headline. E vou botar outro frame aqui dentro. Só que eu vou também deixar aqui ele como auto layout. Dizer que ele vai ser... Deixa eu ver se eu apliquei aqui. Não apliquei. Lembrando que ele não apareceu que era a terceira opção porque não estava aplicado o auto layout aqui. Auto layout, fill container. Certinho. Frame, auto layout. Quero fill container. E aqui eu vou botar, se eu não me engano, era 170. Foi isso? Eu acho que não, mas vamos conferir aqui se foi isso. 130, não 170. 130. Perfeito. Agora, quando a gente está construindo do zero, a gente vai pegando aqui, ó, por exemplo, e vai construindo nossa imagem de capa. Eu peguei aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Mostrar aqui para o lado. O que eu fiz? Eu fui fazendo alguns testes, eu peguei uma imagem de fundo, botei um retângulo aqui em cima. Esse retângulo aqui tem um degradê linear, com 3 cores diferentes. Isso aqui foi testando algumas opacidades para poder ficar uma cor aqui do lado, de forma que o texto fique em cima e dê para a gente ler o texto e fique a imagem aqui aparecendo. Porque se eu deixasse só a imagem, o texto por cima da imagem, não ia ficar uma leitura tão interessante. Então, por isso que eu fiz isso. Tá? E toda vez que depois que eu termino, lógico que geralmente eu faço isso aqui em cima lá do layout, né? Mas toda vez que eu termino, chegou o resultado final da imagem que eu quero, como eu estou aplicando a função auto layout, se eu simplesmente clicar e arrastar essa imagem aqui para cima e colocar o texto aqui em cima, vamos fazer na prática para vocês entenderem. Se eu clicar aqui, ó, vou colocar aqui dentro, e vou puxar aqui e botar a imagem de capa. Vamos ignorar esse frame por enquanto. Aí agora eu quero colocar um texto aqui em cima. Bota aqui, teste, texto. Bota aqui e aumentar para 40. Se eu chegar aqui em imagem de capa e colocar o auto layout, o que é que vai acontecer?
São elementos separados. Então, ele vai bagunçar o nosso layout todo. Entendeu? Então, por isso que o que é que eu faço? Eu termino minha imagem, montei ela bonitinho, tá do jeito que eu quero, vou fazendo os testes, colocando o texto em cima, acertei a imagem do jeito que eu quero. Deixa eu separar ela aqui. Aí eu chego, só a imagem, selecionado o frame que está com a imagem completa. Vou lá e exporto essa imagem, por exemplo, aqui com o nome imagem capa. Aí eu vou oculto, porque se eu precisar fazer alguma alteração, eu tenho a base aqui. Ah, não ficou legal, preciso fazer algum ajuste ao decorrer do processo. Então tá aqui salva a nossa imagem original. Aí eu vou, oculto ela aqui por enquanto. Aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu chego aqui no frame, com a imagem, onde vai estar a imagem de destaque. Bota aqui, ó, imagem. Bota aqui o destaque, o nome. Eu vou chegar aqui agora em fio. Eu vou clicar aqui no quadradinho da cor e alterar de solid para image. E aí eu vou lá e busco a minha imagem. Vai aparecer minha pasta de download aqui com 359 mil imagens das coisas que eu vou fazendo. Mas vamos lá. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Que eu acabei de baixar. Deixa eu ver se eu clico e arrasto aqui se ela funciona. E vai. Cliquei, arrastei, resolveu. Pronto. Agora fechar. Pronto, nós temos aqui nossa imagem de destaque, exatamente como ela está aqui. Mas observe que ela tem um espaçamento aqui em cima, entender o que foi que aconteceu. Aqui eu quero deixar aqui 0 por enquanto. Pronto, certinho. E aqui agora é só colocar o canto arredondado. Eu acho que é 15. 15 não, opa, que é espaçamento. Quero com canto arredondado. 15. 15 é pouco. Na verdade, não, aqui eu quero em cima da nossa imagem. 15. Vamos pescar aqui para ver quanto é que eu coloquei. 10. 10. Pronto, agora temos nossa imagem, nós vamos colocar aqui o texto e o botão de chamada para ação. Como a nossa imagem aqui ela é um background, né, ela está no fundo, você vê que ela não aparece aqui nas nossas camadas, ela está realmente como aqui um fio, né, um preenchimento. Então, aí, quando a gente bota o auto layout, como já está aqui com o auto layout aplicado, o que a gente botar por cima não vai desorganizar, porque ela não faz parte aqui das camadas, ela está como um background aqui do nosso frame. Então, agora nós vamos pegar aqui a ferramenta de texto, colocar aqui em cima. O que foi que aconteceu? Como o destaque está como auto layout e ele está como hug, o que ele fez foi pegar e se ajustar de acordo ao tamanho do texto. Dá um Ctrl Z aqui e já vou alterar e deixar aqui como fixo. Fixo, prontinho. Agora, quando eu colocar o texto aqui dentro, ele vai manter o nosso tamanho bonitinho. Observe que quando eu cliquei e o tracinho aqui do texto foi logo para o canto, porque como ele já está, o destaque está como auto layout, o auto layout está pegando aqui, ó, como referência o canto superior esquerdo, por isso o texto foi para lá em cima, mas isso a gente vai ajustar. Vou pegar aqui o texto, dar um Ctrl C, Ctrl V aqui para adiantar. Vamos ajustar aqui o tamanho. As quebras, né? Quebrar em duas linhas. Aqui. E vamos pegar aqui também o outro texto logo. Colocar aqui em cima. Opa. Quero que ele venha para cá. Aqui dentro. Como o nosso destaque aqui, vamos voltar para ele. Ele está como auto layout. Destaque auto layout na horizontal. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos chegar e selecionar os dois textos. E dar aqui um Ctrl G. Aplicar o auto layout. E auto layout aqui na horizontal.
E nós vamos também já deixar aqui esse destaque que nós queremos também na horizontal, não, desculpa, na vertical. Porque se a gente botar alguma coisa aqui embaixo, ele vai botar mais um elemento, ele vai para baixo e não para o lado. Então, vamos renomear aqui para Head. Texto. Headline. Eu gosto sempre de ir renomeando minhas camadas, aí fica a dica para vocês. Eu gosto sempre de ficar renomeando as camadas para poder facilitar, né, na hora que a gente estiver navegando aqui pelas camadas, a gente consegue identificar os itens. Mas vamos lá. Aí falar, poxa, Alane, já tá lá no canto, se tivesse aqui sem ser auto layout, já clicava, ajustava para onde eu queria. Você pode ganhar esse lado, mas no futuro você não vai ter as vantagens que o auto layout proporciona. Então, prefiro já fazer utilizando o auto layout, que ao decorrer do processo eu vou ter muito mais vantagens do que fazendo um negócio aqui manual sem o auto layout. E isso aqui a gente vai ver que a gente vai ajustar tranquilamente. Então, o que a gente quer, a gente pode fazer duas coisas. Pode tanto inativar aqui a função de auto layout, por enquanto. Chegar aqui, arrastar o elemento para onde a gente quer, que aí eu concordo com você que isso pode ser uma vantagem. Clica aqui, arrasta para onde quer, vai lá e aplica o auto layout, mantendo aqui auto layout fixo, só que aqui agora a gente vai ter que chegar, clicar e arrastar. Opa. Vamos só pescar aqui exatamente qual é o tamanho. 628. 628. Vou clicar, arrastar. 628. Prontinho. Ok. Agora, o que ele fez? Ele pegou e já colocou aqui uma margem superior, inferior, interna, direita e esquerda. Não tem problema. Mas eu também poderia fazer, deixa eu fazer aqui, deixar como estava antes com outro layout. Ok? Posso chegar aqui simplesmente, mais uma para pegar outro layout. Aí eu venho aqui e já estabeleço aqui qual é a minha margem. Clica, arrasto. Arrasta superior. Então ele já me deu aqui a possibilidade aqui em cima. Aí eu vou arrastando. Clico aqui e arrasto. E já coloco na direção que eu quero, que ele fique alinhado ali com a logo. Então alinho aqui. Por enquanto vou deixar mais ou menos aqui. Pronto. Isso aqui eu fiz num bloco que eu fiz até errado. Fiz um bloco texto. Mas eu poderia, deixa eu fazer aqui, dar um Ctrl Z. E essa margem, na verdade eu não quero no bloco texto. Eu quero no bloco destaque. Tem aqui auto layout. Destaque, auto layout. 676, só para lembrar. Fixo. 176. Só tomar cuidado para não complicar para vocês. O que eu estava mostrando foi o seguinte. Eu disse que vocês podem achar ruim de que quando eu já boto o auto layout no frame pai, os filhos ficam obrigatoriamente obedecendo o que o pai está determinando. Ou seja, nesse caso aqui, o frame destaque está dizendo que o filho vai ser alinhado na vertical e alinhado num canto superior esquerdo. Como não tem, ou tem pouca margem, por exemplo, que só tem 10 pixels de margem interna, ele fica coladinho lá no canto. E aí você vai ter que fazer os ajustes aqui para poder chegar lá. Quando você não tem auto layout, você simplesmente pega o elemento, clica, arrasta e posiciona onde você quer. Você consegue ter essa facilidade. Só que depois você não consegue ter as vantagens de quando você vai adicionando, retirando elemento, diminuindo o tamanho da tela, você não vai conseguir que o conteúdo se ajuste automaticamente. Mas eu estava dando também alguns exemplos de que você pode começar a arrastar manualmente, você aplica o auto layout, aí ele vai pegar aquela margem ali onde o objeto está ali já posicionado, ele vai pegar e no elemento pai colocar
aquelas margens internas ali de acordo com o que foi posicionado manualmente. Pode ser feito assim, mas eu prefiro manter do jeito que está aqui. Ele está lá no cantinho, beleza. O que a gente vai fazer? Nós vamos aqui no nosso elemento pai destaque, o pai aqui selecionado, e aqui a gente vai chegar e colocar a margem. Olha, eu vou chegar aqui e arrastar, eu vou arrastar, quero mais ou menos aqui, porque ainda tem o meu elemento aqui embaixo, que aí eu vou deixar por enquanto aqui, depois eu ajusto, porque tem aqui o box com os elementos de filtro. Aí eu chego aqui no canto, ó, arrasto, quero que ele fique alinhado com a logo, lá em cima. Pronto. Aqui, eu quero para baixo, arrasto. Quero mais para cima, arrasto. Tranquilo. Então, prefiro utilizar assim de cara com Auto Layout. Mas aí vocês ficam à vontade também. Na prática, no dia a dia, vocês vão vendo o que é melhor. Se é começar manual e depois eu vir aplicando a função Auto Layout, ou já aplicar a função Auto Layout de cara. Tá, então agora o que falta aqui é o nosso botão de inicie sua pesquisa. Esse botão aqui, ele tem um fundo azul. Deixa eu ver se eu botei algum efeito. Botei aqui um gradiente, né? Um gradiente não, uma sombra. A gente vai pegar daqui a pouco essa sombra. Mas aí eu vou pegar aqui já em cima esse botão que está no formato parecido. Vou dar um Ctrl+C, não, um Ctrl+D nele aqui. Só que eu vou clicar, arrastar e jogar ele aqui dentro. Dentro do texto ação. E aqui agora eu só vou pescar a cor que é o azul, esse azul aqui. Depois eu pego qual foi a sombra que eu coloquei. Então aqui, vou renomear aqui o texto. Iniciar pesquisa. Iniciar pesquisa. Inicie sua pesquisa. E inicie sua pesquisa. Aí agora eu vou com o frame selecionado, frame que não vai ser mais login, vai ser call to action, chamada para ação. Vou alterar aqui, tirar a borda, não quero mais borda. E o preenchimento azul, o texto aqui, que ele já está me dando, como eu estou com o frame selecionado, ele me dá todas as cores que tem nesse frame. E eu sei que o cinza aqui é o texto. Vou botar branco. Agora eu vou copiar para agilizar aqui o nosso efeito, clicando aqui no cantinho, dou um Ctrl+C, que eu posso colar lá. E aqui eu já vou ver que o espaçamento aqui interno, lateral direita e esquerda, na horizontal, né? Direita e esquerda, horizontal, é 30, e superior e inferior é 15. Para já aplicar da mesma forma aqui. Então, dou aqui 2 cliques, é 30, e aqui é 15, eu já coloco aqui totalmente no centro. Espaçamento aqui pode ser 0, porque não tem nenhum ícone, não tem nenhum elemento lá para ele se espaçar entre eles. Ok. Foi 30 mesmo. Só para conferir. Eu esqueço fácil. Mas é isso mesmo. Vamos lá. Observe também que tem um espaçamento aqui entre os elementos, né? Textuação. Tem aqui o espaçamento de 20 entre os elementos. Aqui não está 20. Aí a gente vai, observe que o botão ficou fora. Eu quero que ele fique dentro. Aqui. E embaixo dos textos. Ok. Texto, que é o mesmo texto ação lá. Nós vamos colocar aqui espaçamento de 20. Ok. Deixa eu aumentar só o tamanho da fonte aqui. 16. Tem uns cachorros latindo aqui, não sei se vai sair no áudio, mas é os cachorrinhos aqui, os dog. E onde eu tô, que aí qualquer barulho eles ficam latindo. Mas talvez não esteja captando aí para vocês. Mas vamos lá, já temos aqui o nosso chamado, texto. Lógico que na prática, no dia a dia, você fazendo ali, sem estar mostrando detalhe, refazendo para poder dar alguma dica, é muito mais rápido. Aqui está um pouco mais lento porque eu estou precisando aprofundar aqui com vocês e dar esse detalhe. E lógico também que o processo de desenvolvimento de um layout, eu digo que o processo criativo, primeiro ele tem que ser bagunçado.
que a gente está buscando referência, a gente está ainda vendo o que, é que a gente vai fazer, aí clica, testa, arrasta, fica aquela bagunça, e depois a gente volta organizando essa bagunça. Aqui ainda está começando um pouco mais organizado, porque já está feito ali o layout, a gente só está utilizando como referência, fazendo ele ali aqui do zero, mas não com aquela mentalidade de criar, construir, testar do zero. Mas é isso mesmo, faz parte. O importante aqui é que vocês saiam dominando a função auto layout. Esse é o meu principal objetivo. Se eu conseguir alcançar isso, estou super satisfeito e espero que também vocês fiquem satisfeitos no final. Então vamos lá, agora nós vamos criar o nosso box aqui com nossos filtros de pesquisa. Então nós vamos chegar aqui, esse box ele fica dentro da headline, não é dentro aqui da seção de destaque, né? Dentro da headline. Então nós vamos chegar aqui, ó, pegar um frame novo, F, e vamos chegar aqui dentro de headline e nós vamos clicar e arrastar para criar esse nosso frame. Não é destaque, eu quero dentro de headline, só que aqui embaixo. Deixa eu botar ele de outra cor aqui, só para a gente poder identificar, depois eu altero para a cor certa. Então, observe que o nosso pai, headline, está determinando que os filhos fiquem um embaixo do outro, espaçamento aqui de 10, que a gente vai fazer alterar isso, e ele está tomando como base aqui o canto superior esquerdo. Então, está se comportando exatamente como o pai está determinando. Só que agora a gente vai fazer algumas alterações aqui do nosso pai para que ele melhore aqui como é que o filho vai se comportar e se comporte do jeito que a gente quer. Então, eu quero que nosso box aqui fique centralizado. Observe que tem um espaço aqui do lado do outro, né? Então, não é no mesmo tamanho da nossa imagem. Então, aqui dentro tem alguns elementos. Depois a gente vai ver a altura desses itens aqui para poder fazer com que o box fique com a altura que a gente quer. Nós estamos vendo também que ele tem aqui uma borda, um canto arredondado de 20. Ok? E aí a gente vai ajustando isso. Daqui a pouquinho vamos lá. Então, a gente vai fazer isso aos poucos. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui selecionar o pai, que é o headline. Nós vamos alterar isso aqui para o centro. Nós queremos para o centro superior, ok. Vamos botar aqui também uma borda. Não vou botar canto arredondado por enquanto, não. Vamos lá. Tá, um está embaixo do outro. Só que aqui entra um detalhe que a gente viu lá também, nossa parte lá teórico-prática das funções de auto layout, que nós podemos colocar um espaçamento entre elementos de forma positiva, mas também nós podemos colocar um espaçamento entre elementos de forma negativa. No normal, sem auto layout, você simplesmente iria clicar aqui e arrastar esse elemento e posicionar ele da forma que você quisesse, né? No caso nosso aqui, para ele ficar assim em cima e a parte dele embaixo. Nesse caso que nós temos a função auto layout, nós também temos como fazer isso de forma fácil. Nós vamos pegar o nosso elemento pai e dizer que os elementos que tiver dentro dele, ele vai ter um espaçamento entre eles, só que um espaçamento negativo. Como é isso? Ao invés de a gente arrastar aqui nossa setinha para a direita, nós vamos arrastar para a esquerda, ou simplesmente chegar aqui e colocar o número negativo que a gente quer. Ou simplesmente chegar aqui, um tracinho aqui rosa, né? E clicar, arrastar e posicionar para onde a gente quer. Por enquanto, nós vamos deixar aqui, porque a gente vai ajustar aqui o conteúdo. E eu vou deixar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o nosso frame, botar aqui, ó, filtros pesquisa. E por enquanto, eu vou colocar um auto layout nele. E vou colocar aqui como view container. Ele vai ocupar todo o espaço do pai, por enquanto. E aqui eu já posso chegar aqui e alterar. Vou botar aqui a cor branca. Deixar uma cor branca, por isso mesmo. Deixar branco. Botar a borda aqui de 20. Deixa eu tirar a nossa grade aqui por enquanto. Grade. Vou até tirar esse espaçamento aqui, ó, entre elementos que eu não quero. Já percebi que ele tem aqui, eu vou tirar. Aqui a grade vamos ocultar por enquanto. Eu vou fazer o seguinte. Vou chegar aqui em filtros pesquisa e vou colocar um contorno só para a gente poder
visualizar ele enquanto a gente faz aqui o conteúdo, certo? Vamos lá. Então, observe aqui. Nesse caso aqui, o box pesquisa, ele está abraçando o conteúdo, né? Mas a gente vai fazer isso já já, à medida que a gente for colocando aqui os itens. E aqui o que a gente vai fazer? Agora que a gente já tem um box criado, a gente já chegou e posicionou ali em cima, depois a gente vai posicionar direitinho onde a gente quer, mas a gente já viu que tem ali espaçamento entre elementos negativo, né? Então a gente consegue colocar um em cima do outro. Lembrando também, a gente vai ver isso até mais para frente com outros itens, mas já que tem aqui o espaçamento negativo, né? Vamos selecionar aqui o nosso headline. Nós botamos aqui um espaçamento negativo. Lembre que aqui nos 3 pontos eu posso também determinar como é que os elementos eles vão ficar sobrepostos. No caso aqui está como last on top, ou seja, o último fica no topo. Qual foi o último elemento aqui? Foi o filtros pesquisa. Então ele fica por cima. Mas eu poderia também colocar aqui como um first on top, ou seja, o primeiro fica por cima. Aí não dá o efeito que a gente quer. Então a gente mantém aqui o padrão que é last on top. É isso. Vocês viram que só nesse pedacinho aqui nós já vimos várias possibilidades, várias funções aqui do auto layout. Então, só nesse trechinho aqui a gente já conseguiu ver bastante coisa e à medida que a gente for evoluindo a gente vai ver muito mais. Podem se preparar. Então vamos lá. Agora nós temos aqui, vamos começar a adicionar os itens aqui dentro. A primeira coisa que nós vamos adicionar é essa seção onde tem as comodidades, né? Comodidade, tem um título, tem aqui mais comodidades com link, né? Para a pessoa ver as mais comodidade que tem. Mas nós vamos colocar aqui as comodidades de destaque. A gente vai construir esses elementos de forma separada e depois a gente vem colocando ele. Então nós temos aqui de cara, vou pegar logo e construir esses ícones com o título ali embaixo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui na pasta, eu criei uma pasta aqui que eu já coloquei esses ícones, eu vou clicar e arrastar ele para dentro do nosso Figma. Deixa eu clicar e arrastar aqui para dentro do Figma. Também eu utilizei esses ícones aqui, eu peguei lá no Flat Icon. Peguei todos lá. Eu até dar um K. Só para aumentar um pouquinho aqui, que eu acho que está muito pequeno. Consigo enxergar menor, depois eu coloco o tamanho que eu desejo realmente. Então vamos lá. Então nós temos aqui piscina, Wi-Fi, ar e café. Vou fazer o seguinte. Primeiro é piscina, né? Vamos pegar aqui o piscina. Vamos só ver qual o tamanho que a gente utilizou aqui. O ícone ele está exatamente com 22,86. Posso botar 23 para ficar mais arredondado, se você quiser. Tá aqui o 23. Achei até que a qualidade não ficou boa quando redimensionou. Deixa eu ver a qualidade original aqui, como é que tá. Deixa como tava aqui, que a qualidade tá boa e o tamanho também tá bom. Então vamos lá. Dá um Shift 2 para aumentar. Diminuir um pouquinho aqui. Pegar aqui o texto e botar embaixo. Piscina. Ok. Se a gente tivesse construindo do zero, a gente ia testando o tamanho aqui de acordo com o que a gente deseja, né? Mas aqui eu vou pescar para andar mais rápido. Um roboto médio, vou botar um 12 mais ou menos. Aqui, ele tá dentro de um frame. Tá, ok. A borda, vou pegar essa borda aqui. Vamos lá. Shift 2.
Vou selecionar os dois elementos, dar um Ctrl G. Mas antes aqui eu vou botar ele dentro de um frame. Botar auto layout também. Então, centralizado. 2. Botar aqui contorno. Vamos só conferir. É 10.8. Zero ponto 0.72. Bota aqui de 10 e 10. Aqui é 0, eu não tenho nenhum elemento junto com ele para espaçar. Agora eu vou selecionar os dois aqui. Dá um Ctrl G. Bota aqui. Ícone. Piscina. E aqui são os comodidades. Comodidades. Aqui eu quero um auto layout centralizado a partir do topo, na vertical. Tá 10 aqui, acho que é muito. Vai ser 5. Agora vou só alterar a cor para a cor que a gente está utilizando aqui, que é essa. Aqui vou botar deixar 12 mesmo. Pronto. Aqui agora nós vamos chegar no nosso elemento, nossa piscina aqui, que ele está dentro do elemento Pi, comodidades. Vamos dar um Ctrl D. Em comodidades nós vamos colocar o auto layout na horizontal, como já está aqui. Vamos aumentar o espaçamento, depois a gente ajusta. Aqui agora, no lugar de piscina, botar o Wi-Fi. A gente vai chegar aqui, onde tem ícone. Vamos chegar o Wi-Fi e arrastar aqui para dentro. E apagar o de piscina. E alterar, lógico, aqui o texto, né? Wi-Fi. Seleciona qualquer um deles, duplica. Então ele já vai se organizando automaticamente. Vou pegar aqui, ar-condicionado. Botar só a palavra ar. Duplica. Nós temos aqui café da manhã. Café da manhã. Vou ver se foi assim. Só café mesmo. Café. Então observe que ele já vai se organizando. Eu paguei aqui, botei café da manhã, não era, eu quero café, ele vai se organizando ali o conteúdo certinho. Tudo isso porque a gente usou a função aqui, auto layout. Vamos clicar, está aqui para dentro.
Jogar aqui dentro. Ele já pegou aqui, como ele tá Hug, ele já se ajustou de acordo aqui ao tamanho do conteúdo. Vou clicar e arrastar aqui, deixar fixo por enquanto, só para eu poder ir ajustando. Então, nós temos aqui em cima um título, comodidades. Clicar aqui dentro, digitar comodidades. Observe que eu quero o alinhamento aqui é na horizontal. Nesse caso aqui, não é isso que eu quero, porque o pai, realmente, os outros elementos aqui, ele vai determinar que vai ficar na vertical. Eu vou fazer o seguinte, vou selecionar os dois blocos, o bloco comodidade, o nome título, o nome comodidade, e o bloco comodidade. Vou dar um Ctrl G, Auto Layout, e nesse aqui eu coloco na vertical. Pronto. Comodidades. Observe que eu dei um Ctrl D para duplicar, para digitar isso aqui, ó, mais 45 comodidades. Observe que, como ele está obedecendo aqui o que o pai está determinando, né? Que eu botar aqui, ó, box comodidades. Como o pai está determinando, vai ficar alinhado na vertical. Só que eu quero que o mais comodidades e comodidades fique, eles assim alinhem aqui na horizontal, não vertical. Então eu vou dar um Ctrl G, Auto Layout e colocar aqui vertical. Com base no nosso canto, nosso centro esquerdo. Depois a gente vai ajustar. O tamanho aqui do título comodidades é 18. E aqui é 12. Isso só pescar a cor. Já tá 12. Que é just. Just. Por quê? Ajuste. Just. 18, acho. Ok, depois a gente vai ajustando. Tá, vamos. Ok. Ok. Aqui tem um espaçamento interno de 40. Depois a gente vai ajustando mais detalhes. Vamos colocar logo o espaçamento interno aqui do nosso box, né, de pesquisa, de filtros. Ele tem aqui um espaçamento direita e esquerda de 80 e superior... Não, superior, inferior 40, direita e esquerda 40 também. Então nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Quarenta. E espaçamento entre elementos 80. Observe que ele não obedeceu aqui espaçamento embaixo, porque a gente tinha colocado aqui como fixo, né? Eu cliquei, arrastei, ele colocou como fixo. Vou botar aqui como Hug Content. Abraçando o conteúdo. Vamos diminuir o zoom aqui para a gente ver como é que tá ficando. Ok. Aqui. Belezinha. Hug Content. Agora nós vamos para o próximo box aqui, que é o nosso box de hotéis para você, né? Algumas opções aqui. Com base no filtro de valor.
quantidade de áreas. Então, nós temos 3 linhas de elementos. Primeiro, vamos construir aqui. Já pode fazer aqui dentro mesmo. Vamos criar um novo frame. Nesse frame, nós colocamos aqui 10. Então, Shift 2. Espera, Shift 2. Ó, 10 para você. É isso. Ok. A fonte aqui provavelmente é 18. Isso mesmo. Botar aqui, ó, 5 dias e 6 noites, fonte 16. Just. Ó. Se vocês não tiverem essa fonte aí, vocês quiserem utilizar a mesma, não lembro se é uma fonte do Google, eu acho que não. Aí vocês podem procurar nesses sites onde baixa fontes, procurar por esse nome Just. Aí vocês vão conseguir lá, vocês fazem download e faz a instalação da fonte no computador de vocês, tá bom? Vamos aqui, ele está dentro do frame, ok. Nosso frame ainda não está com auto layout, então nós vamos deixar aqui por enquanto manualmente. Então Ctrl D e arrastar aqui, e eu quero o texto 5 dias e 6 noites. E aqui eu já começo a selecionar aqui e colocar o auto layout, para facilitar meu trabalho. Canto, horizontal, depois eu dou o espaçamento que eu queira. E aqui embaixo tem esse botãozinho, que ele é formado por alguns elementos. Esses elementos aqui no valor, né? Tem um ícone e tem aqui o preço. Então, temos um frame valor com o ícone e o preço do lado. Vamos chegar aqui. Deixa eu só aumentar esse frame para a gente depois botar para ficar automático. Vou pegar aqui o frame, clicar e arrastar, que vai ser o nosso botão. Nosso botão aqui eu tenho um ícone, Iconify, check. Vou pegar esse check aqui, importar, fechar, colocar ele como a cor azul, porque ele baixou o branco. Aqui altera a cor. Auto layout sempre. Botar aqui. Deixa 20. E dentro aqui do frame, a gente também tem o texto aqui fora. R$ 5.500. Só um valor de exemplo. Opa, 5 milhões, muito dinheiro. É isso. Ok, agora vamos botar essa borda aqui. Vamos só pescar aqui a cor. Eu boto aqui com a terra no dado de 5. E a cor aqui é essa. Vamos lá. Nosso box aqui, que eu vou alterar para preço. Opa, é o de baixo. Preço. Ok. Contorno.
Essa cor aqui é 5. Já sei que vai ter um espaçamento aqui. Vou botar 10. Acho que é muito. Deixar assim. Tá aqui com base. Centro. Direito, ok. Espaçamento entre elementos. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu só conferir aqui como foi que eu fiz. Tem um valor. O valor está com espaçamento de elemento de 10. Aí, o que foi que eu fiz? Eu botei uma margem. Eu cheguei aqui no box, botei 10, 10, ok. Entendi. Vamos lá. Aqui, nesse ícone, esse ícone está dentro de um framezinho aqui, ó. Material, alguma coisa. Aí eu vou colocar aqui um auto layout nele. Eu vou botar aqui um espaçamento, um espaçamento interno de 10, direita e esquerda, e 10 superior e inferior. E vou tirar esse espaçamento daqui. E nesse caso aqui, eu vou deixar o lateral de esquerda, já está o 10 do ícone, né? Então vou deixar 0, deixar só o espaçamento da direita. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui a mesma cor, vou chegar nesse frame e colocar aqui um contorno, só que um contorno somente na direita, com a mesma cor. E vou alterar a cor aqui também, que eu acho que é essa mesma. Chega aqui, colocar. Prontinho. Agora a única coisa que falta, acho que a cor do texto não é essa, é mais escura. Acho que pode ser a mesma cor da borda. Vamos copiar aqui. E observe que tem uma sombra para dar um destaquezinho legal, que a gente vai fazer aqui, copiar também para adiantar. Então deixa eu só alterar aqui a cor. Ok. Agora, além do latido do cachorro, tem um som ambiente aqui. Ambiente não, um som ali externo. Na rua onde eu moro aqui, tem o pessoal que coloca som de carro e às vezes coloca o som muito alto. Aí pode ser que também esteja vazando aí no áudio de vocês. Espero que não, mas espero que se tiver, não atrapalhe aí nosso entendimento. Vamos lá. Faz parte do processo. Então nós temos aqui o preço, box. Agora vamos pegar lá nossa sombra. Aqui, qual é a sombra? Tá colocando. Lógico que, como eu falei, essas coisas a gente vai fazendo, vai vendo como é que fica. Às vezes a gente já tem alguma referência. Nesse caso aqui, como eu utilizei um layout como referência, eu fui vendo o posicionamento que ele estava lá mostrando no layout que já estava pronto. Então, quando eu estava refazendo o layout, eu fui vendo, tinha uma sombra ali, beleza, tal forma. Eu fui tentando ver, imaginar como é que ele fez aquilo. E eu busquei fazer isso de forma, utilizando as funções de layout automático. E fui adaptando até conseguir chegar no resultado que ficasse bacana. Então, foi testes mesmo até chegar no resultado que eu vi que ficou legal. Então, aqui selecionar o nosso box preço. Chegar aqui em Effects. Dar um Ctrl V para colar. Opa, não colou. Deixa eu voltar lá novamente. Eu acho que eu não copiei. Copiar aqui. Colar. Nossa, efeito. Só para vocês verem aqui qual foi que eu fiz. A cor é essa aqui, um preto. Não totalmente preto. Uma opacidade, botei 10%. Aqui uma sombra na vertical de 4, né? Então na parte inferior ali. E um borrão, um desfoque, né? De 4 também. Sombra bem suave. E agora sim, nós vamos selecionar nosso bloco aqui, né?
hotéis. Vamos dar aqui agora. Ele já está com um auto layout. Vamos tirar essas margens interna superior e inferior. Mas vamos botar aqui um espaçamento. Vou botar aqui também hug, né? Para ele abraçar o conteúdo. E aqui nós vamos colocando um espaçamento de forma que ele fique alinhado aqui embaixo, ó. Que ele fique alinhadinho aqui com o conteúdo. Então, cliquei, arrastei, coincidentemente deu 20. Então, ficou aqui legal. Então, nós temos aqui mais um bloco, que é o bloco hotéis certinho. Agora vamos para mais outro bloco aqui, que esse a gente vai dividir da seguinte forma. Nós temos aqui em cima uma linha com um número de resultados, o botão de editar, uma lupa de pesquisa. E aqui embaixo nós temos esse bloco onde temos as imagens dos hotéis que o usuário clicaria e vai para a página individual daquele hotel, daquela pousada. E aqui tem um botãozinho com mais opções. Que também ele vai para uma página com mais opções, além dessas que estão aparecendo aqui. Então, são 2 blocos. A gente vai fazer esse primeiro de cima, depois a gente faz o de baixo. Então, vou ter que copiar logo esse texto aqui. 128 resultados. Novamente, nós vamos criar um frame. Depois a gente vai ajeitar tudo isso aqui ainda mais. Mas aqui agora nós vamos copiar um frame. Criar um frame, né? Bota aqui. Resultado. Pesquisa. Já estou com o texto lá selecionado. Copiei e colei o texto aqui dentro. Aqui agora eu vou pegar em Conify. Buscar um lápis. Pencil. Um lápis, simbolizando ali o botão de editar. Pegar esse aqui mesmo. Ele está inserindo como um branco. Vou botar logo preto para ficar mais fácil de visualizar. Depois eu altero a cor. Pronto. Agora, novamente, pegar aqui em Conify e pegar um botão de uma lupa, que é Search. Pesquisa. Vamos ver. Uma lupa aqui. Eu quero uma que fique, tenha esse cabozinho aqui mais curto. Vou botar esse aqui mesmo. Importar. Fechar. Vou selecionar aqui os 2 itens, agrupar, porque eu quero que eles fiquem com espaçamento diferente do espaçamento que eles vão ter entre o texto. Então, bota aqui, editar, pesquisa. Vou chegar aqui e vou fazer um auto layout. Esse auto layout aqui eu vou colocar que ele tem um espaçamento between. Quando a gente aumentar esse box, vou aumentar aqui só manualmente para a gente poder entender. Se eu chegar aqui, ó, resultado pesquisa e aumentar, ele vai se espaçando de forma automática, ocupando todo o espaço do pai, e o que não tiver, ele não tiver ocupando, vai ficar como um espaço vazio. Deixa eu alterar a cor do lápis aqui e botar a mesma cor do texto. E eu quero aqui que também fique centralizado. Ok. E espaçamento entre os dois. Eu não botei o auto layout, mas posso colocar centralizado também. Posso botar aqui um espaçamento de 5. Vamos ver só o tamanho aqui. 20 e 20. Pescar a cor logo.
O lápis não era bem esse aqui, mas não tem problema. 20. 20. A cor do lápis. Ok. E a cor aqui da lupa é esse mesmo azul aqui. Que é esse azul aqui. Que é 20, 20. Prontinho. Ok, então nós temos aqui em cima nosso mas esse aqui que eu quero agrupar com esse. Porque esse aqui é o nosso box maior. Esse por enquanto não vai ficar between não, vai ficar package mesmo. O de cá que é between. Space. Mod between. Ok. Número de resultados. Ok. Agora nós vamos para essa parte de baixo. Tem alguns detalhes também. Que é esses círculos aqui onde tem as imagens dados do resultado, né? Observe que a gente tem dois blocos aqui. Nós temos um bloco onde os elementos eles estão separados entre eles com um espaço de 20 pixels. E nós temos um outro bloco que o espaçamento é negativo de 24. Esse aqui, esse bloco aqui, se eu não me engano, não tinha no layout original, mas eu vim de outra referência e coloquei aqui para exemplificar novamente essa possibilidade aqui do auto layout, do espaçamento interno, o espaçamento entre elementos de forma negativa. Então vamos lá. Só conferir aqui. Ok. Deixa eu só verificar essa gravação toda ok e já volto. Então, voltando aqui, vamos fazer só verificar o tamanho do círculo. Uma elipse mesmo, essa elipse no tamanho 40 por 40. Vamos chegar aqui. Resultado. Selecionar a elipse. Shift. Clique e arrasta para poder dimensionar de forma proporcional. Deixa eu só ter aqui para horizontal, botar a elipse embaixo. Aqui nas nossas camadas, arrastando para baixo. 40. 40. Então nós já sabemos que vai. Opa, o que eu fiz? 40 por 40. Então nós já sabemos que a elipse aqui ela vai ter vários círculos de imagem do lado do outro. Então nós vamos já colocar isso dentro de um frame para que quando a gente duplicar, ele duplique e já espace de forma automática. Então eu vou aqui, botão direito, frame selection. Então o ciclo passou a ficar dentro de um frame. Botar imagens, resultado. E aqui agora eu sei que o espaçamento a gente já viu lá do auto layout na horizontal, ok, é de 20. E aqui centro esquerda. Então eu vou duplicar. Opa, elipse, só a elipse. Duplicar, duplicar, duplicar. Se eu não me engano são 4 mesmo. Ok. Eu já vou colocar aqui em resultados pesquisa, né, no Py. Já vou colocar aqui um espaçamento que ele fique alinhado lá com o nosso bloco aqui
nas outras linhas aqui, né? Mas vamos chegar aqui nele também colocar, em vez de fixo, view container. Não, log content. Agora só verificar se ele tá alinhadinho direitinho. Vamos no olho mesmo. Vou botar aqui 60. Ok. Vou dar uma esticada. Opa, dar uma esticada aqui no resultado da pesquisa. Só. Opa. Só pra gente colocar os outros elementos aqui, depois a gente ajusta. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou duplicar mais uma vez aqui o nosso círculo. Só que agora eu vou novamente dar um Ctrl G. Ctrl G não. Vou chegar ao botão direito. Frame Select ou Ctrl Alt G. E agora eu vou dar novamente Ctrl D. Só que aqui eu já vou fazer o seguinte. Opa, né? Ctrl D só no círculo. Voltando. Aqui. Eu vou pegar e já colocar Auto Layout. Vou selecionar só o círculo. Vou botar aqui uns 3, 4, 5. E agora eu vou fazer o seguinte. Selecionar esse frame e colocar aqui um espaçamento interno negativo. Se eu não me engano, era de 24. Pronto. Aqui também centralizado. Quando a gente colocar a imagem, a gente vai dar para perceber melhor. Ok. Eu já podia ter feito aqui, na verdade, feito primeiro botado a sombra, deixado tudo ajeitadinho e bonitinho para depois fazer esse detalhe. Mas já que eu fiz, eu vou ter que agora fazer a sombra um por um. Ou não. Para facilitar, já sei, né? Lembra que a gente consegue, através do Auto Layout, uma velocidade muito maior para ajustar os itens. Então, aqui agora é só eu deletá-los. Deixo só um. Coloco o efeito que eu quero. Vou colar aqui que eu já copiei. Então, coloquei nele. Só tirei esse clip content. Clip content porque ele está cortando aqui o efeito. Vou deixar sem mesmo. Pronto. Agora que eu já fiz em um, só duplicar. 2, 3, 4. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou pegar, selecionar todos esses 4. Que agora seleciono ele, boto o efeito que eu quero. Depois, só duplicar 4, 5. Prontinho. Agora nós podemos adicionar as imagens aqui dentro desses círculos. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode simplesmente fazer como eu mostrei na questão aqui da imagem de destaque, que eu peguei aqui, vim aqui no quadradinho da cor, coloquei aqui, eu terei de Solid para Image, cliquei e arrastei uma imagem aqui para dentro. É uma opção também. Por exemplo, eu tenho uma imagem aqui na pasta. Posso pegar essa imagem, clicar, arrastar para aqui, e ela já fica ali dentro. É uma opção. Mas se eu não quiser baixar essas imagens previamente, o que eu posso fazer, eu acho que, se eu não me engano, eu já ensinei isso nas outras aulas práticas, eu acho. Agora fiquei na dúvida. Se não, o que a gente pode fazer, eu acho que foi em algum tutorial que eu fiz lá no meu canal, não aqui no curso. Mas aí tem alguns plugins de imagens, por exemplo, um Splash. Tem outro aqui que chama Pexels, que também é uma galeria de imagens. Aí eu seleciono o círculo, seleciono o plugin, e aqui agora eu posso ir buscando algumas imagens de hotéis. Deixa eu ver se aparece. O termo tem que ser em inglês. Pronto, aqui já serviu. Aí eu vou, clico no círculo, vou clicando e ele vai preenchendo. Vou fazer aqui também com as outras imagens.
Vou botar aqui por enquanto, assim, ó, espaçamento 0, só para poder facilitar vendo as imagens aqui certinho. É muito fácil. Nem vou acelerar o vídeo, porque está sendo bem rápido. Opa, cliquei lá no link. Prontinho. Agora novamente com o grupo selecionado. Vou lá e dou meu menos 24. Aqui é a mesma coisa. Lembra da questão lá da posição quando tá uma sobre a outra, né? Nesse caso aqui, eu quero da mesma forma que tá. O último fica por cima. Então tá certinho. E aqui, além disso, a gente teve mais um círculo aqui. Na verdade, foram 4 círculos com imagem. Outro círculo, a gente colocou aqui uma cor, eu acho que é branco mesmo, não cinza. Esse cinza, a gente colocou um texto aqui com um link com mais itens. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Aqui eu até copiei e colei, mas não falei do sublinhado. Eu acho que não. Aqui é os 3 pontinhos. E aqui a gente consegue colocar aqui o sublinhado. Mas se você que já conhece o Figma, isso aqui já é tranquilo para você. Vamos lá, vamos pegar aqui agora esse círculo. Vou tirar a imagem. Aqui agora eu vou pegar o texto. Vou transformar ele, na verdade, isso aqui em um frame. Frame selection. Cadê? Frame. Nesse frame, eu vou tirar isso aqui. E vou botar aqui uma borda 50 ou 100 para ficar totalmente redondo. Aqui fio. Depois eu altero a cor. Um degradê de 50. Aqui agora dentro do frame. Eu vou lá. Botar mais 120 resultados. Aqui a cor é o laranja. Tá sublinhado. 12. Chega aqui, nosso frame. Colocar vou colocar um auto layout. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui para ele ficar centralizado. Nosso conteúdo. Eu botei um auto layout, botei no centro mesmo. E os tamanhos fixos. Só pescar a cor. Vou deixar até branco mesmo, mas eu querendo fazer exatamente igual eu fiz antes. Aí fico nessa onda. 85. Auto layout. Que é fixo. E fixo, se eu não me engano, era 80, 60, 40. Nenhum nem outro. 40 por 40 e aqui centralizado, nenhum espaçamento interno e nenhum espaçamento entre elementos. Opa, toda hora eu bato meu pé aqui nessa tripé da câmera. Vamos lá, aqui semi-bold, botar medium mesmo. Medium. Aqui agora eu vou dar um hang content. Nesse aqui de cima, eu quero que ele se expanda de acordo com o conteúdo. Eu vou dar um fill content. Ok. Aqui já está hug content. E aqui eu vou aumentar mais o espaçamento entre os elementos. Deixa eu ver como é que está aqui. Aqui está hug content. Aqui o espaçamento está automático. Então, se ele está automático... Entendi aqui, vamos lá.
Comodidade tá Hug. Frame aqui tá Fill Container. Aqui, box pesquisa tá Hug Content. Espaçamento 80. Vou botar aqui Hug Content. Opa. Só quero no nosso box Hug Content que ele quebrasse conteúdo. Então, mais aqui espaçamento. Esses itens. Ok, vamos lá. Vou botar aqui uns 40. Tá bom. Hug. Aqui eu também quero Fill Container. E quero que o espaçamento seja between. Que ele vai lá pro cantinho. Hug. Pronto, perfeito. Agora eu vou tirar a nossa borda. E vou colocar uma sombra que já tá aqui. Eu vou só copiar, mas se tu aqui 0, 50 de desfoque e 23 no eixo Y. E a cor é essa, com 10% de opacidade. Uma sombra bem suave. Um efeito bacana. Opa, é isso mesmo. É porque eu tenho que tirar esse clip content. Pronto. Já temos aqui a nossa primeira parte. Ainda falta muita coisa, mas é só aqui a gente já conseguiu ter bastante conhecimento da aplicação do Auto Layout e também de outras funcionalidades do Figma, né? A gente aprendeu aqui também. Eu sei que você está querendo dominar o Auto Layout, você já tem um conhecimento um pouco mais avançado aí do Figma, mas acaba que a gente não deixa de aprender uma coisa ou outra nova quando a gente assiste assim algum conteúdo. Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa e eu vou dividir esse vídeo em mais partes. Então, nessa parte aqui vai ficar com essa parte da Head em cima, da headline. E aí agora a gente vai para um segundo vídeo, onde nós vamos dar continuidade. Aí eu vou verificar, eu acredito que no segundo dá para fazer essas duas partes aqui embaixo. Se eu ver que não vai ficar muito grande, eu faço completo, senão eu divido em mais uma parte, ou até mais duas, né? Então ficar 3, 4 partes, para não ficar tão longo e você poder assistir o conteúdo aí de uma forma mais tranquila, tá bom? Então, até a próxima aula, é a parte 2 da aula 4, aula prática sobre Auto Layout no Figma. Te vejo lá na segunda aula da prática 4.